né? Ô Nunes, eu me lembro que quando eu comecei a frequentar o batalhão em 2007, mais ou menos, você viajou, assim, o mundo todo, né? Assim, entre aspas, buscando por armamento. Você não fez isso? Foi uma disruptura. Eu me lembro que... Então, aí vem a questão da evolução do batalhão, Sim. né? A evolução de carreira, vamos dizer assim, também dentro da estrutura. Eu, em 2007, eu estava voltando para a unidade, estava ainda nas operações, ralando, que a gente operou junto naqueles momentos. E logo em seguida, eu comecei a entender que eu precisava transitar dentro do BOP. Na verdade, fui obrigado a transitar, porque um comandante falou, eu preciso de você em outra missão. Na época era o Pinheiro Neto, né? Era o Pinheiro Neto, E eu, falar a verdade pra você, fiquei muito puto. Pô, me tirar da operação, eu amo isso aqui, pô, tô rendendo. Eu perguntei pro cara, eu não tô rendendo, comandante. O senhor tá chateado alguma coisa comigo? Pô, eu faço ocorrência, toco a equipe, dou o jeito aqui. Ele quase me deu um esporro, seu animal. Eu tô te colocando uma função estratégica que eu preciso de você. Você não vai ficar ponta de patrulha, tocando uma patrulha eternamente aqui não, rapaz. Sim. Eu tô te conduzindo pra, quiçá, num futuro, você sentar nessa cadeira aqui e comandar. Pô, eu não tinha essa maturidade, não. O cara é extraordinário em montagem de equipe e visão de futuro. Isso Na é época, fato. você era capitão, né? Eu era capitão, na época. E a equipe com o Coronel Fábio, Coronel Renê, né? Esses caras conduzindo. E eu fui trabalhar com o Coronel Fábio realmente na logística. E na logística eu comecei a tentar, meu irmão, tá bom, tô sentado aqui, como é que eu vou fazer para ajudar os caras lá na ponta? Que eu preciso ajudar eles. Sim. E eu passei por lá, saí de lá agora, sei das necessidades reais. E comecei a entender que o nosso processo de compra, de aquisição de equipamentos era fraquíssimo, porque nós não sabíamos pedir. Eu falava para ele, eu quero um óculos tático. Aí vinha aquele óculos de obra, aquele branquinho. Eu quero um coturno tático. Aí vinha um bozeguinho de obra. Porque os caras que estavam na outra ponta também não sabiam. Aí o que eu fui fazer? Fui buscar o conhecimento. Fiz um MBA em gerenciamento de projetos. Para entender os processos de aquisição, como é que eu fazia um ATP. Na época eu não sabia nada. Sim. E dali criei o primeiro escritório de projeto da polícia. Dentro do BOP. O BOP é pioneiro em muita coisa. Sim. Aí eu criei o escritório de projetos em 2008, mais ou menos, dentro do BOP. E dali comecei a pesquisa e desenvolvimento. Porque eu vi a importância da pesquisa e desenvolvimento para novos equipamentos e para equipamentos realmente que vão dar resultado, serem mais eficientes, ou seja, compras mais qualificadas. Entramos, é a nossa maneira de trabalhar, né? Nos infiltramos da melhor maneira positiva de falar na Secretaria de Segurança à época, né? E a gente começa a mostrar o que a gente quer, o que a gente precisa. Criamos uma comissão de armamento e aí o secretário na época, Beltrame, encampou a comissão e falou, ó, eu quero os melhores equipamentos, né? Então, o que vocês precisam? Eu preciso pesquisar e preciso seguir a maioria das fábricas de arma do mundo. E aí foi o nosso primeiro grande projeto, onde nós, depois de muitos anos, foi a primeira grande aquisição de fuzil de tropa, né? Compramos 600 fuzis numa comissão conjunta entre a Polícia Civil e a PM, na verdade o BOP e a CORE. Sim. Compramos 600 fuzis importados, que também era dificuldade. Para isso eu tive que ir muito para Brasília, para convencer os generais da necessidade de aquisição, porque é aquela briga à época de indústria nacional, quebramos barreiras. E dali abriu portas para o Brasil todo. E dali partimos para as pistolas, primeira tropa policial, né? A Polícia Federal comprou primeiro uma policial militar. Fomos nós, do BOP, compramos também pistolas Glocks para a tropa. E aí abrimos o mercado. O 9mm. Abrimos o mercado para pistolas Glocks. Depois compramos os blindados, os Mavericks internacionais. Então a gente foi comprando grandes equipamentos, grandes compras. Os Mavericks estão até hoje, cara. Coitado, os bichão estão com 10 anos usando direto, mas são brutos. Os bichos são brutos. Estão lá ainda dando o gásinho dele lá. Né? Mas isso foi consequência de estudos. Consequências de gestão. Porque eu comecei a entender que da onde eu estava, mesmo em grandes ações, todo mundo vai, né? Estava preparado, mas eu precisava ajudar a tropa que estava na ponta da linha, porque eu sei das dificuldades que eles passavam. E dali eu fiz curso de sniper para entender melhor do atirador. Então eu fui para os Estados Unidos fazer curso de sniper. Logo em seguida desse período, também por orientação do Pinheiro Neto, que tinha acabado de fazer um mestrado na FGV, garoto, precisamos de alguém para continuar a linha de pesquisa que eu fiz. O próximo é você. Eu falei, oi? Sim, senhor, missão dada, missão cumprida. Em 2015, tô eu indo para a FGV fazer um mestrado.
Pô, que legal. Fiz um mestrado em gestão empresarial. Imagina um policial militar, na época era major, né? Sentado do lado de grandes esferas da administração, né? De empresários, donos de empresa, diretores da Petrobras, diretores da Sim. Caixa, diretores de grandes gestores de grandes empresas do Brasil. E começando a entender, olhando primeiro aquela diferença, né? O que esse cara tá fazendo aqui e eles, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Ficou aquele ato. Mas na primeira aula, o Pedro Neto foi dar a palestra inicial, já me expôs, ó, tem um caveira aqui dentro, e ele pode ajudar ele, pode sugar dele. Mas foi super interessante, porque eu saí um pouquinho da caixinha de olhar a segurança pública, sabe? Da mesma forma que todos olhavam. Porque eu olhei o empresário trabalhando em busca de resultado, igual uma empresa. Eu falei, o BOP é uma empresa, cara. Sim. Uma empresa de alto desempenho. Sim. Então eu preciso de processos de gestão para esses caras que são igual atletas de alto desempenho. E comecei a ver como é que eles faziam alguns processos e comecei a trocar informações com eles. Eles curiosos de como eu fazia, que era a principal linha de pesquisa da FGV, como é que esse cara que sai para a rua colocando em risco a sua saúde, a sua vida e a sua liberdade, Sim. ganhando pouco e tão motivadaço. Estão lá guerreiro. E eu querendo entender como é que eles faziam os processos de gestões para dar resultado e render. Porque a administração pública, e você está aí na administração pública, né? Uhum. Mais de 30 anos na administração, às vezes a gente tem alguns processos que não são tão claros Sim. de resultados. Né? Como é que eu avalio um resultado de um funcionário público? Sim. Hoje, né? A gente tem essa dificuldade. E a gente começou a entender, colocar métricas, gestão de pessoas, avaliação de resultados e... Mas qual é o lucro que um funcionário público pode dar? Qual é o lucro que o BOP dá? Uhum. Não é um lucro financeiro. É essa a questão. Todo mundo pensava, não, mas você não pode olhar para uma empresa porque ela quer lucro, só pensa no lucro. O lucro dela é financeiro, mas e o nosso da administração pública? Qual é o lucro que a gente dá? Será que não é um bom resultado? Será que é a sensação de segurança para a população? Será que é fortalecer a reputação institucional? Será que não é a valorização do homem, que é o principal ativo que as forças de segurança têm? Então, com essa visão, a gente começou a transformar alguns processos dentro do BOP. Eu tive a oportunidade, ao final do mestrado, de também escrever um livro com outro amigo meu de turma e com o Pimentel, né? Elite da Gestão. Sim, sim. Então esse livro falava um pouquinho dessas duas realidades, né? Como um operador e um empresário viam certas competências e acabava mostrando que o empresário também faz muito de operações especiais, só que não faz trocando tiro dentro de uma favela, fazendo operações de alto risco. Mas as operações que ele faz também, no dia a dia dele, as tomadas de decisão que ele faz, também são bem complexas, né? Então, é essa questão de ver diferente a instituição pública, né? Buscando que ela dê resultado, sim, que ela seja lucrativa para a sociedade, porque é o nosso cliente principal. Isso mudou um pouquinho, foi disruptivo. Dali em diante eu não parei mais de estudar cada vez mais com afinco, eu leio pra caramba, sabe? Legal, estudo, busco conhecimento, dou palestra, dou aula, e eu brinco, Caveira não pensa, não, Caveira estuda pra caramba, pensa, né? E que não tá fácil, que nunca foi fácil.